Meu xará, oi Léo, boa noite. Boa noite, Ciote. Só entrar mais umas 2 ou 3 pessoas, aí a gente começa a aula, tá bom? Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar de uma outra forma de calcular o adensamento dos solos, tá? Que é pelos índices do solo. Vou abrir aqui o material. Então, gente, olha só, a gente tem alguns índices específicos do solo que eles são chamados de índices de recompressão, índices de compressão, índices de expansibilidade. Claro que eu vou explicar direitinho o que é. Só estou apresentando a matéria para vocês. Então, acontece o seguinte, né? Através de um cálculo realizado
da tensão versus, né, o índice de vazio de determinado solo, a gente consegue alguns índices. E esses índices são chamados índices de recompressão, compressão e expansibilidade. Tá bom? Então a gente viu lá, né, que a gente tem no estado de densamento, né, que é esse aqui que está aparecendo primeiro, a gente tem uma deformação lateral nula. Óbvio que a gente está fazendo só a compressão do material e o fluxo de água sai nessa direção. Deixa eu desenhar aqui. Então vamos lá. Bom, gente, a gente viu lá naquele ensaio de adensamento o seguinte. A gente tem lá, né, um ensaio, a gente vem com pistão, e a nossa intenção é o quê? Pressionar as camadas de solo, né, para que a água ela saia. Né? Então, nesse ensaio, a gente consegue o quê? A gente consegue tirar a água do solo, então a gente retira a água, e a gente também promove a diminuição dos vazios. Lembra? Quando a gente faz o adensamento, a gente está fazendo uma diminuição do volume, então o volume dos solos diminui e o índice de vazios também diminui, né? Porque a gente está expulsando a água. Pois bem. Então eu vou fazer aqui uma... Vou fazer aqui um gráfico. Então vamos lá. Eu tenho um solo, tá? Qualquer. E o que acontece, né? Quando eu estou aplicando carga, né? Se a gente for comparar com o ensaio, e aqui a gente vai falar de um índice, aqui esse eixo vertical é o índice de vazios, sendo que o índice de vazios inicial é o maior, tá? Eu vou colocar aqui. E o índice de vazios final vai ser o menor índice de vazios possível, é o menor. Então esse a gente vai representar no eixo Y, tá? O maior índice de vazios, a gente vai colocar no topo, o menor índice de vazios vai ser o índice de vazios final na base. No eixo X a gente vai representar o quê? A tensão efetiva, a tensão vertical. Sendo que, né, a tensão vertical inicial ela é menor e a tensão vertical final ela é maior. Porque quanto menos espaços vazios eu tenho no determinado solo, menos poro-pressão eu tenho e mais tensão vertical eu tenho. Lembra lá de mecânica dos solos 1? Então a gente tem lá tensão total é igual a tensão efetiva mais poro-pressão. A tensão total ela permanece constante. Quanto menos poro-pressão eu tenho, mais tensão efetiva eu tenho. Tá? Então, isso é o equilíbrio. A tensão total vai ser sempre a mesma, o que a gente vai mudar é a relação entre a tensão efetiva e a poro-pressão. Né? Até aí, tudo bem. Então, vamos falar o quê? Que a tensão vertical inicial ela vai ser a menor, né? E a tensão vertical final ela vai ser a maior.
Se a gente jogar isso num gráfico de x, y, né, a gente vai ter aqui números que começam de 0 e vão até o infinito, e números que começam de 0 e vão até o infinito. Então, o gráfico de x e y, né, do eixo x e do eixo y, ele está condizente com o que a gente está falando de índice de vazios e de tensão efetiva. Então, quanto maior o número em y, maior vai ser o índice de vazios. Quanto maior o número em x, maior vai ser a tensão vertical, a tensão efetiva vertical do solo, beleza? Então, vamos supor que eu tenho um determinado solo, e esse solo ele está recebendo carga, tá? Então, esse solo ele está recebendo uma determinada carga. Então, o que vai acontecendo? Se ele está recebendo carga e é um solo saturado, que é a condição do adensamento, que olha, presta atenção. Quanto mais carga eu vou recebendo, mais o índice de vazios vai diminuindo e mais a tensão efetiva vai aumentando. Por quê? Porque eu estou jogando água fora, né? Então a água está saindo do sistema. Então eu estou colocando carga no solo, ele está aumentando, né? Ele está diminuindo o índice de vazios, né? Ele está aumentando a tensão efetiva porque eu estou tirando a poropressão, beleza? Isso é o que acontece. Isso é o que acontece quando a gente começa a fazer um carregamento no solo que vai ser adensado. Chega um momento, gente, esse trecho, esse primeiro trecho, é um trecho de recompressão. O que quer dizer isso? É um trecho no qual o solo ele recebeu uma carga no passado, essa carga saiu, e aí ele está recebendo uma nova carga. Essa carga pode ser de uma outra parcela do solo, né? A gente pode estar desaterrando um solo e depois construindo em cima. Então ele tinha uma massa de solo, ele está perdendo essa massa de solo. Ou simplesmente tinha um prédio, eu derrubei o prédio, estou construindo um outro prédio em cima. Então esse solo ele já tinha uma memória de carga, eu estou construindo carga nele, né? E essa carga pode ser antiga, né? Pode ser de 1000 anos atrás. Esse solo, com certeza, né, ele já recebeu uma carga anterior. Chega um momento onde ele está recebendo uma carga maior do que ele já recebeu no passado. Então, ele tem esse comportamento aqui, ó. Ele começa a perder, o índice de vazios dele começa a diminuir com mais rapidez, enquanto a tensão efetiva também aumenta com mais rapidez. Tá bom? Beleza. Né? Então, esse aqui é o comportamento do solo. Ele teve uma recompressão. Depois ele entra aqui o que a gente chama de compressão virgem, que é onde o solo está recebendo aquela carga pela primeira vez. Beleza. Então, eu construí, o solo ele já tinha uma memória de carga. Eu construí em cima dele. Ele começou a adensar, que a gente chama de reta virgem. Ele está recebendo uma carga que ele nunca recebeu. Lá pelas tantas, daqui a 100 anos, 200 anos, o que eu vou fazer? Vem um novo proprietário e derruba toda aquela construção que foi feita. O que acontece? O solo ele perde aquela carga que estava em cima dele e ele começa a aumentar gradativamente de volume de novo, como se fosse uma pilha de papel. Né? Você coloca um peso, ela fica achatada. Na hora que você tira o peso de cima da pilha de papel, ela dá uma fofada. Então acontece isso com o solo também. Então quando eu tiro essa carga, ele vai aumentar o índice de vazios e automaticamente ele vai diminuir a tensão efetiva. E aí vem um outro construtor e fala, eu vou construir um novo prédio em cima dele. Então volta a acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui em cima. Eu começo a receber uma carga, sendo que esse solo já tinha uma memória de carga, ele já recebeu uma carga no passado. Chega um momento que ele começa a receber uma carga pela primeira vez, então ele sofre uma compressão virgem. E daqui a 100 anos, daqui a 300 anos, vai uma pessoa, joga aquela construção no chão e constrói uma por cima. Nesse momento que ele destrói, o solo ele volta à condição, né? Ele dá uma inchada, ele aumenta o índice de vazios, ele diminui, né, a tensão efetiva, e aí a gente vê esse comportamento acontecendo novamente.
Tá, gente? Esse aqui a gente chama de comportamento elastoplástico do solo. Significa o quê? Que o solo ele tem uma memória de carga. Então, o solo ele se deforma e se expande, tá? De acordo com uma memória de carga que ele sofre ao longo do tempo. Até aí, ok? Quer que explique de novo? Senhor, Diga. ele vai recuperando água também? Não é que ele vai recuperando água. A água que vai entrando no sistema é água do mundo. Tipo chuva, infiltração. Quando o solo ele vai aumentando o espaço vazio, tipo assim, ele está compactado. Aí ele vai descompactando, né? Ele vai aumentando o índice de vazios, automaticamente ele está mais suscetível à infiltração de água, né? O que a gente fala sempre aí na impermeabilidade dos solos? Para o solo ser impermeável, ele não pode ter vazios. Por quê? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se eu tenho partículas e não tenho ar, eu não tenho como enfiar água ali naquele sistema, né? Então, quando ele vai aumentando o índice de vazios dele, automaticamente ele gera espaços no solo e esses espaços vão ser preenchidos de água. Por quê? Para haver adensamento, lembrando lá da teoria de Terzaghi, para ter adensamento, o solo precisa ser saturado. Então, quando o solo é saturado, automaticamente a gente entende que naquele solo os espaços vazios são repletos de água. Ok? Ok, Xará? Beleza, valeu aí pela explicação. Então, gente, olha só. É muito importante que vocês entendam esse processo do solo para a gente continuar aí a explicação. Então, só relembrando, o solo ele recebe uma primeira carga. Essa primeira carga, ela tem a ver com a carga que esse solo já recebeu no passado, tá? Porque o solo ele tem a memória, né, memória de carga. Então ele fala assim, pô, eu já recebi no passado 100 quilos, então beleza, eu vou receber 100 quilos agora, eu vou dar uma deformadinha. Chega um momento que essa curva, esse momento aqui, ó, esse ponto da curva, que a gente chama de tensão de pré-adensamento, significa que antes desse ponto da curva, o solo ele já experimentou essa carga no passado. Então é como se eu tivesse um terreno, tá? Eu tinha um terreno, eu coloquei um bloco de 100 quilos desse terreno e tirei. Quando eu coloquei outro bloco de 100 quilos nesse terreno, o solo ele vai sofrer uma deformação. Mas essa deformação vai ser pequena, porque anteriormente eu já tinha colocado um bloco de 100 quilos e tirei esse bloco de 100 quilos. Então, eu, tipo, coloquei o bloco de 100 quilos, tirei. O solo deu uma fofadinha, aí eu coloco de novo o bloco de 100 quilos. Aí o solo vai falar assim, não, beleza, essa carga eu suporto, eu vou dar uma deformadinha, mas não muita. Só que aí eu, Gustavo, eu coloco mais 500 quilos lá nesse solo. Aí o solo vai falar assim, pô, essa carga é demais para mim. Aí ele dá uma deformada legal, que é esse ponto da curva aqui. Então, antes desse ponto da curva, ele deforma pouco. E depois desse ponto da curva, quando ele experimenta mais carga, ele vai deformar muito rápido. E é nesse ponto que a gente chama de tensão de pré-adensamento. Esse pontinho aqui, que a gente vai aprender como é que a gente calcula. Daqui até aqui, tá? Desse ponto, vou colocar de outra cor. Desse ponto rosa, desse ponto rosa, não, vou colocar sei lá, preto. Desse ponto preto até esse ponto preto aqui, a gente está falando de um trecho de recompressão. Por que de recompressão? Porque o solo ele já tinha aquela carga, eu tirei aquela carga e estou colocando aquela carga de novo. Tá?
É como se eu tivesse, é a explicação que eu tenho. Eu tinha um bloco de 100 quilos, fui lá, tirei o bloco de 100 quilos, o solo aumentou um pouquinho, né, ele deu uma inchadinha, mas eu pego os 100 quilos e coloco lá de novo. Aí o solo ele volta a deformar, igual ele tinha deformado anteriormente. É o trecho que a gente chama de recompressão. Esse outro ponto preto aqui, até esse outro ponto preto aqui, a gente tem o que a gente chama de trecho de compressão. Da reta virgem. Significa o quê? Que nesse trecho aqui, esse solo ele nunca tinha experimentado uma carga adicional. E eu fui lá e coloquei muita carga em cima do solo. Então esse solo ele não aguenta essa carga e dá aquela densada boa. Ele fala, poxa, é muita carga para mim. Não vou conseguir suportar. Aí ele dá aquela densada. Tá? Só que eu, Gustavo, tinha colocado de 100, tirei de 100, coloquei de 100 de novo. Então é o trecho de recompressão. Depois eu fui lá e coloquei mais 400, tá? Então ficou 500 e aí ele deu aquela adensada total. E aí eu, Gustavo, viro lá e tiro os 500 de novo. Quando eu tiro todos os 500, ele volta para esse ponto aqui. Ele volta, dá uma fofada e ele volta para o ponto. Só que ele não volta para o ponto inicial. Ele não volta para esse ponto. Porque o solo, ele não é uma mola, né? Ele tem memória elástica, mas ele não é 100% elástico. Então, se eu fosse uma mola, né, de ferro, eu coloco o peso, eu tiro o peso, ela volta ao estado inicial. Mas como o solo não é uma mola, ele volta, mas ele volta pouco. Ele não volta tudo que deveria voltar. E é por isso que a gente chama de comportamento elastoplástico, porque ele tem um pouquinho de elasticidade e um pouquinho de plasticidade, ou seja, ele volta, mas ele não volta ao estágio inicial, ele volta só um pouco, tá bom? Então, e aí que esse trecho final, a gente vai chamar de trecho de expansibilidade. Beleza? E aí a história toda se repete. Se eu voltar a colocar carga, ele vem primeiro pelo trecho de recompressão, depois ele entra no trecho de compressão da terra virgem, da reta virgem, depois se eu tirar a carga, ele volta para o trecho de expansibilidade, e assim por diante, tá? Então, esse é o comportamento do solo. Quando eu falo que ele tem um comportamento elastoplástico, é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma mola. E aí eu coloco peso na mola. Aí a mola fica espremidinha, né? Coloco com esse peso. Aí eu tiro esse peso, aí a mola volta para o estado original. Eu coloco o peso, a mola fica espremidinha, eu tiro o peso e a mola volta para o estado original. No solo, não. No solo a gente tem, vamos lá, a mola, o solo vai ser a mola, eu vou colocar uma carga, vai ficar espremidinha, eu tiro a carga, só que o solo ele não vai voltar para o estado inicial. Ele vai mais ou menos até a metade desse comprimento da mola. Então ele não volta todo. E aí eu coloco mais carga na mola. Aí a mola volta a ficar espremidinha e eu tiro essa carga da mola. Aí a mola, mais uma vez, ela volta só a metade da metade. E assim por diante. Então, se a gente tem, por exemplo, numa mola, aqui está o tamanho da mola. Né? Aqui está o tamanho da mola. Coloco carga, tiro carga. Coloco carga, tiro carga. E aí, e assim por diante. No solo, não. Aqui eu coloco carga, tiro carga, coloco carga, tiro carga, coloco carga, tiro carga, coloco carga, tiro carga, e assim por diante, tá vendo? Enquanto na mola convencional a gente teria sempre o mesmo tamanho de mola, no solo não acontece isso. No solo, sempre a segunda vez, né, que você está acrescentando carga, ela é mais ou menos a metade da vez anterior. Então, aqui uma carga, um comprimento, aqui meio comprimento, aqui vai ter um quarto de comprimento, aqui vai ter um oitavo de comprimento. Essa mola. Entenderam essa analogia que eu estou fazendo?
Gente, eu preciso que vocês falem sim ou não, para eu saber se eu posso continuar dando a matéria ou não. É Eu muito, entendi. Pode continuar. é muito difícil dar aula para vocês, sinceramente. Então, beleza. Bom, então vamos lá. Então, vocês entenderam, né, o comportamento da mola. Então, eu vou fazer de novo o desenho aqui. Então, a gente vai ter aqui o índice de vazios inicial, o índice de vazios final. Né, a gente vai ter a tensão efetiva. Inicial e a tensão efetiva final. Então, se eu pego um solo, né, o que eu vou fazer? Entro aqui na reta de recompressão, depois ele dá aquela compressão virgem, e se eu alivio a carga, ele volta um pouquinho. Então, que é basicamente esse primeiro trecho aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó. Esse primeiro trecho aqui. Então, no primeiro ponto, né, a gente vai ter, né, tipo, desse ponto pretinho até esse ponto pretinho, eu vou colocar aqui A, B, C e D. Então, de A a B, a gente vai ter aí a reta, na verdade é uma curva, tá, gente? A gente fala, é o trecho, né? Então, aqui a gente vai ter um trecho de recompressão. Esse trecho de recompressão vai me gerar o que eu chamo de índice de recompressão, tá? Para eu calcular esse índice de recompressão, o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa área aqui. Então, eu vou pegar, traçar uma retinha. Aqui. Traçar uma retinha aqui. E vou fechar um triângulo aqui. Ó. Deixa eu fazer com a régua, vai ficar melhor. Então, gente, isso vai vir para vocês, né? Esse gráfico ele vem para vocês, eu forneço o gráfico. Aí o que vocês fazem? Ó, traço uma reta nesse sentido, no ponto B. Traço uma reta aqui, que pega verticalmente no ponto A. E depois eu fecho um triângulo, tá? Então eu vou fechar esse triângulo aqui. Então, fechei esse triângulo aqui. Olha só, se eu prolongar essa reta, até o final, eu vou prolongar essa reta aqui. Vou prolongar aqui.
Vou prolongar ela aqui. Então, gente, olha só. Tá aí, ó. Tem um triângulo. Eu pego esse trecho da curva e traço, né? Faço um triângulo. E aí eu vou ter dois valores de índice de vazios e dois valores de tensão vertical, né? Então, como é que eu vou fazer o cálculo, tá? Do índice de recompressão, né? Que ele é o triângulo que eu formei dentro dentro do trecho de recompressão. O meu índice de recompressão, que a gente vai chamar de CR, ele vai ser igual ao quê? O E. Aqui eu tenho o E, aqui eu posso chamar de E1, E2 e assim por diante. Ele vai ser, não precisa nem preocupar onde que fica o E1 e onde que fica o E2, tá, gente? Eu quero saber o quê? A variação de E, então qual que é esse intervalo de E, dividido pelo... Eu vou até tirar isso aqui para não confundir vocês, ó. Isso aqui vai me gerar uma variação de E, isso aqui vai me gerar uma variação de tensão vertical, tá? Então aqui vai ser a variação de E dividido pelo log da variação da tensão vertical, ok? Então, na verdade, qual que é essa variação? É log 2, log da esse log da tensão vertical final menos o log da tensão vertical inicial, tá? Tem que fazer desse jeito, tá, gente? Não dá para fazer, tem que ser log de um menos log de outro. Não dá para fazer log da variação, não, porque senão dá errado a conta, tá? Então você faz a variação de E, a variação do índice de vazios dividido por quê? Log de um menos o log do outro. Se fizer log de tensão vertical final menos tensão vertical inicial, dá outro valor, tá errado, tá bom? Então é assim que a gente faz o cálculo da tensão de recompressão, do índice de recompressão. Esses índices depois, tanto o índice de recompressão, quanto o índice de compressão inicial, quanto o índice de expansibilidade, todos esses três índices a gente vai usar para calcular o adensamento. É uma outra fórmula de cálculo de adensamento que eu tenho que ensinar para vocês. Então tinha aquela primeira forma, né? Que a gente pegava lá a curva, tinha lá a curva de fator tempo e de U, né, que é o percentual de adensamento. Essa era uma forma de cálculo de adensamento. Essa é uma outra fórmula de cálculo de adensamento, onde a gente encontra o trecho de recompressão, o trecho de compressão virgem e o trecho de expansibilidade do solo, e aí a gente faz esse cálculo dos índices para depois calcular o adensamento. Tá bom? Eu vou fechar a live aqui e eu abro a próxima live falando de como a gente calcula o índice de compressão e o índice de expansibilidade, tá? Então, já volto.